E o texto está em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6 e versículo 7, que diz: Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Algo extraordinário que acontece quando o Espírito Santo incendeia o coração de um crente. A gente vê isso na Bíblia, a gente vê ali em Atos, né? Quando os discípulos de Jesus, que eles estavam de certa forma covardados, embora eles já faziam muita coisa para o Senhor, mas quando Jesus parte, é lógico, eles ficaram com medo, ficaram um pouco covardados, e Jesus disse para eles: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do Espírito Santo. Porque quando o Espírito Santo vem sobre a vida da pessoa, essa pessoa começa realmente a fazer uma grande diferença. Então, na verdade, não se trata de apenas de emoções, tá? Ou de entusiasmo passageiro, mas de uma transformação profunda que gera poder, que gera amor e que gera equilíbrio na vida do crente para fazer a obra de Deus, tá? O apóstolo Paulo escreve a Timóteo, que é um jovem pastor, um cara bem novinho, né? Então Deus quer usar os jovens também, amém? Usar os jovens com poder e autoridade. Então, quanto mais jovem você se envolver na obra, pregando o evangelho, fazendo a obra de Deus, melhor, porque você tem uma vida maior para servir ao Senhor. E cuida do seu cavalo, né? Que tem um pregador que ele morreu, acho que se não me engano, aos 32 anos de idade. Ele disse assim: Deus me deu uma palavra e um cavalo. Eu não cuidei do cavalo, não pude levar a palavra. O cavalo, né, ia morrer. Porque o cavalo era ele e a palavra que ele recebeu de Deus. Mas ele não cuidou da saúde dele e ele não pôde levar a palavra de Deus. Então você que é jovem, cuida da sua palavra, cuida da sua saúde, porque a sua vida é a única coisa que você tem para poder servir a Deus, para poder levar a mensagem de Deus. Você não tem absolutamente mais nada, mas você tem a sua vida e você tem a sua saúde para poder realmente impactar outras pessoas com a palavra de Deus. Ele o lembra, né, que a chama que Deus acendeu em sua vida não poderia ser negligenciada. Quem já teve a chama acesa aqui, diga amém. Amém. Então essa chama, ela não pode ser negligenciada, ela não pode ser deixada de lado, né? O fogo, na verdade, ele precisa ser mantido. Ele precisa permanecer aceso. Se você olhar em Levítico, Deus fala para o sacerdote, fala: o fogo eu já mandei, agora você precisa manter o fogo aceso. Então o sacerdote, nós somos sacerdotes de Deus. É nós que temos a obrigação de manter essa chama acesa. Não é alguém que vai fazer com que a chama esteja acesa. Paulo acendeu a chama na vida de Timóteo, mas ele fala para que ele preservar o dom na vida dele, né? Muitos cristãos vivem com brasas apagadas. Misericórdia. Vira para o seu irmão e fala: misericórdia, meu irmão. Acende essa brasa. Amém? Jesus amado. Não porque o Espírito tenha se retirado, mas porque deixaram de alimentá-lo com devoção, né? Com oração, com obediência. Ali apareceu lá. Aí, pode passar, eu estou lá na frente já, tá? Oração e obediência, tá? Ali vocês vão ver algumas coisas que vai estar escrito lá, tá? Agora, a pergunta que eu quero trazer para vocês aqui, olha no branco dos meus olhos: seu coração, ele ainda arde pelo Senhor? Ou seu coração já se esfriou? É uma pergunta que nós precisamos fazer. Será que ainda arde por Deus? Ainda tem aquela chama? Ou será que já esfriou? Muitos cristãos vivem como brasas apagadas, irmãos. Brasa apagada não serve para nada, né? A não ser para se pegar fogo de novo. Zé Carlos vai fazer um churrasco, se botar a brasa apagada lá não vai resolver de nada. Vocês vão comer carne crua, né? Ninguém vai comer carne, porque você não gosta de carne crua. Mas na hora que botar fogo naquela brasa e botar a carne ali, aí você vai fazer a diferença no churrasquinho lá, né? Então, e muitos cristãos vivem com brasa apagada, mas se a brasa acender, a gente começa a fazer a diferença, e uma brasa acende a outra. Faz a outra pegar fogo, né? Muitos cristãos vivem com as brasas apagadas, que eles não porque o Espírito tenha se retirado, mas porque deixaram de alimentá-lo com devoção, com oração e com obediência.
você ter um relacionamento íntimo com Deus, falando com Ele, tá? Devoção é você estar lá meditando, fazendo seu devocional, estudando a palavra. Obediência é obedecendo essa palavra para servir a Deus. Tá? Seu coração arde pelo Senhor ou esfriou? O Espírito acende, mas você decide se o fogo arderá ou apagará. É o Espírito que acende, mas quem decide se o fogo vai arder ou vai se apagar é você. Não é o pastor talvez eu até entre aqui na questão do pastor, ou do seu discipulador. Tá? É uma outra história, uma outra questão. Mas você que tem que decidir se essa brasa vai continuar ardendo ou se ela vai se apagar. Tá? Vamos ver como o fogo do Espírito atua em nós e como podemos manter esse coração incendiado. Em primeiro lugar, o Espírito reaviva dons e chamado. Repita comigo, o Espírito reaviva dons e chamado. Versículo 6 diz assim, reavives o dom de Deus que há em ti. Pelo Espírito Santo, Paulo está falando, olha a sua responsabilidade, Timóteo, de reavivar esse dom que há em ti. O termo grego usado aqui é amazoporém, reacender a chama. Às vezes a pessoa fica meio fraquinha, não fica? Todo mundo às vezes fica fraquinha. Quantas vezes eu tive a chama fraquinha? Fiquei ficando fraquinho. Mas olha, de repente ela pode acender novamente, né? Paulo não diz que Timóteo perdeu o dom. Vira para o seu irmão e fala, você não perdeu o dom, irmão. Mas que ele precisava reativá-lo. Como uma fogueira começa a se esfriar. Então precisa reativar essa fogueira. Precisa acender novamente essa fogueira. Tá? Porque o dom está lá. Você já recebeu, o Espírito Santo deu, ele não vai tomar. Né? Então você precisa acender esse fogo novamente. E a gente tem muitas ferramentas, nós temos o Ministério para os Homens, ali, através do ensino, discipulado em grupo, vai começar o discipulado novo. Se tiver bastante homem, começa 2 grupos, se for o caso, começa 3 grupos. Né? Das mulheres a mesma coisa. Tá? Nós temos o Ministério dos Homens, outro Ministério dos Homens, a parte que é o pastor Zé Carlos, à frente, das mulheres que é a Beth à frente, temos o dos jovens, vai começar os discipulados também. Então nós temos que nos envolver, né, para fazer com que a chama esteja se acendendo em nossa vida. Tá? Dons e chamados espirituais não são mantidos automaticamente não, querido. Tá? As coisas não acontecem automaticamente. Tá? Até carro automático, de vez em quando você tem que mudar a marcha lá, você tem que mexer, né? Você colocar no N, colocar no P, colocar no D, sei lá, você tem que mexer. E o fogo do Espírito também não é automático. Ah, eu fui cheio do Espírito, eu vou viver cheio do Espírito. Ah, acendi a churrasqueira, o fogo fica aceso até o final do dia no churrasco. Não é assim, não funciona assim, não é automático, tá? Eles precisam ser cultivados. Repete comigo, precisam ser cultivados. Amém? Há muito crente que reclama da vida, reclama do crescimento espiritual, reclama do pastor, reclama de liderança, mas não cultiva o dom espiritual. Por que não reclama do Espírito Santo? Por que não reclama de Deus? Mas reclama dos outros, sendo que a responsabilidade é dele de crescer espiritualmente, porque as coisas não acontecem automaticamente. Ele precisa ter esse compromisso. Porque quando chegar diante de Deus, não adianta dizer que nem Adão e Eva, foi a mulher que tu me desse. Dizer foi o discipulador que tu me desse, foi o pastor que tu me desse. Deus não quer saber disso não, a responsabilidade é tua. Eu te dei o dom. Eu coloquei na sua vida. Agora você vai falar para mim que a responsabilidade é do outro? Não é, é minha. Eu não posso responsabilizar a igreja, eu não posso dizer, a igreja está fria. Não, é minha. Seja fria, seja quente a igreja, seja pegando fogo, seja explodindo, não importa. A responsabilidade minha, é pessoal, ela é individual. As coisas não acontecem automaticamente, elas precisam ser cultivadas, né? Por meio da oração constante, por meio do estudo da palavra. As pessoas fazem tudo, mas não oram e não lê a palavra. Aí a coisa não funciona, a coisa não vai. Por meio da prática ministerial ativa. O que eu faço aqui é pregar uma palavra e muitas vezes eu sopro. Mas quem tem que pegar fogo é você. Quem tem que incendiar é você. E por meio também da dependência do Espírito Santo. Depender do Espírito, andar no Espírito.
Deus acende, mas nós temos a responsabilidade de manter a chama. Imagine uma lareira em uma noite fria. Quem já teve uma noite fria e tinha uma lareira, né? O fogo, ele foi aceso, eu falei da churrasqueira aqui, né? Mas o fogo foi aceso, mas se ninguém colocar lenha e mexer nas brasas, ele se apagará, o fogo se apagará lentamente. Vai apagando. Tem que mexer de vez em quando ali, mexer nas brasas, né? Assim também acontece com nossos dons e chamados. Sem lenha espiritual, o fogo morre. Sem lenha espiritual, o fogo morre. Ele apaga. Tá? O Espírito acendeu em você uma lareira. Não acendeu um fósforo, irmãos. Tá? Uma lareira para aquecer, para esquentar quem está à sua volta. O que você tem deixado esfriar? É uma pergunta que a gente precisa fazer. O que eu tenho deixado esfriar na minha vida? Né? Que práticas espirituais você precisa retomar para reacender o fogo? Que prática eu preciso? Sabe o que diz em Apocalipse, no capítulo 2, versículo 4, versículo 5, quando Deus fala com a igreja de Éfeso? Deus fala uma coisa muito interessante ali. Deus fala assim, ó, tenho porém contra ti, está falando para uma igreja, tenho porém contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Você não perdeu, mas abandonou o primeiro amor. E às vezes o cristão está abandonando o primeiro amor. E quando eu falo, quando eu prego, não estou pregando aqui só para essa igreja. Estou pregando para nós. Estou pregando para as pessoas lá de fora. Estou pregando para quem está ouvindo na live. Deus diz, você abandonou o seu primeiro amor. Mas ele complementa no verso 7, no verso seguinte, verso 5. Diz assim, lembra-te. Diga comigo, lembra-te. Lembra-te. Ele está dizendo, olha, lembra-se, recorde de onde você caiu, quando é que foi que você parou, por que é que foi que você parou, ouviu alguém falar alguma coisa, ficou bravo com alguém, ficou bravo com uma situação, não gostou de alguma coisa, viu alguma outra coisa que parece que é melhor, lembra de onde você parou, de onde você caiu, e ele diz, arrepende-te e volta. Arrepende-te, é mudança de direção. Arrependimento é mudança de direção. E volta à prática das primeiras obras. E volta à prática das primeiras obras. Amor não é sentimento, amor é atitude, amor é praticar, amor é agir, amor é fazer. Por isso Jesus fala, o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Amor é fazer, é agir. Ou isso acrescenta, isso traz de volta o amor. Ou isso traz de volta o amor quando você começa a agir de maneira correta. Mas as pessoas às vezes abandonam tudo. Às vezes alguém fica bravo com alguém e abandona tudo. E aí acha que Deus vai ficar com bronca de quem falou alguma coisa. Pode ficar também. Mas vai chegar na hora, Deus vai falar assim, por que você abandonou? É porque o irmão lá pisou na bola comigo. Eu pisei na bola com você? Aí você não tem o que falar, como Jesus disse, quem quiser se ver pecado em mim e tal, atire a pedra, pode atirar. Ninguém viu nada, todo mundo saiu. Eu também disse que não tiver pecado, atire a primeira pedra, mas ele se colocou numa posição que ele disse, eu não tenho pecado algum. Mas as pessoas às vezes, por causa de situações, elas abandonam tudo, elas largam tudo, sabe, não se preocupa com o irmão, ela fez pior do que o irmão. Ela não se preocupa, ela faz pior. Porque quando ela faz isso, ela menospreza as pessoas que estão à volta dela. Ela se coloca numa posição de superioridade, acha que é melhor do que os outros. Ela não sabe chegar lá e conversar e falar assim, irmão, fiquei com raiva de você. Quero pedir perdão, mas eu quero conversar com você. Quero acertar essa situação. Não, ela abandona, fala, não, tá tudo bem. Tá tudo bem, não, abandona. E perde o primeiro amor. Abandona o primeiro amor. E Deus fala assim, tenho contra ti. Você abandonou o primeiro amor. Largou tudo. E quantas pessoas das igrejas fazem isso? Abandonam o primeiro amor por causa disso. Mas o Espírito não só nos dá dons, queridos. Ele também purifica a nossa vida. O ponto 2 diz assim, o Espírito purifica com fogo santo. Nós vimos semana passada que o fogo faz diversas coisas, né? E uma delas aqui, que ele purifica. Versículo 7, porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação.
Quando você tem um Espírito, você não é covarde, né? Você tem ousadia. O Espírito Santo não é um espírito de medo ou timidez, mas de poder, de amor, de equilíbrio. Um coração incendiado, ele será algumas coisas, querido. Primeiro, será valente no testemunho. Talvez a pessoa tenha até medo de falar. Quantas pessoas têm medo de falar? Falar de Jesus. Se preocupa com situações. Amigo, mas quando ela está cheia do Espírito, naquele momento que o Espírito vem e toma, ela fala. Ela abre a boca, ela testemunha. Basta ela estar buscando a Deus, chega na hora certa, ela testemunha de Jesus. Né? Ela é valente no testemunho. Ela é cheia de amor pelos perdidos. Ela ama aqueles que não têm Jesus. Sabe que eles estão sendo levados para uma prisão eterna. Estão levados a uma condenação eterna. E ela não quer isso. Quando a gente fala para algumas coisas, para algumas pessoas, que fazem algumas coisas que eles acham que estão no direito deles, e eles estão, só estão perdidos, mas estão no direito deles. Mas a gente fala porque esse direito que eles têm vai levá-los a uma condenação eterna. Eles acham que a nossa posição é uma posição de estar brigando, de não amar, de ódio, de ignorância contra eles, mas não é. É uma atitude de amor, porque quer livrá-los de uma situação no futuro, não uma situação de agora. Porque no final, todos nós temos um encontro com Deus. E aí não tem mais desculpa. Então nosso papel de amor, às vezes, é falar algumas coisas, com amor, claro, com sabedoria, com equilíbrio, como diz o texto aqui, com moderação, mas falar e mostrar, né? Agir dessa forma. O fogo do Espírito purifica, queima os medos que nos paralisam, queimam pecados ocultos que nos afastam de Deus. Né? Vocês lembram do texto que aquela mulher foi pega em adultério? Aí os santos, né? Os santos levaram ela para Jesus. Olha, a lei manda apedrejar essa mulher. Aí Jesus falou assim, tá bom, faz o que vocês quiserem. Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Aí a Bíblia diz que todo mundo foi saindo fora. Aí Jesus olha e fala assim, mulher, ninguém te condenou? Ah, nem eu, vai, e o quê? E não peques mais. Jesus também não foi aguinha com açúcar. Ele disse, não peques mais, não repita o seu ato, se arrependa, mude de atitude, tenha compromisso, viva a verdade de Deus na sua vida. Né? Então, pecados ocultos, queridos. Às vezes as pessoas têm pecado oculto, mas o Espírito ele vai revelando e você vai confessando e o fogo santo vai queimando essas coisas, vai arrancando essas coisas da sua vida. Queima motivações erradas em nosso ministério. Às vezes tem motivação, às vezes pode ser errada, mas ele vai queimando também, ele vai corrigindo a rota, ele vai acertando o caminho. Quando você deixa o Espírito Santo agir. Tem uma ilustração aqui, que é do ouro e do ourives. O ourives é aquele que trata o ouro bruto, né? A história diz que uma mulher curiosa, podia ser um homem curioso também, tá? Porque eu vou falar assim, porque senão alguém vai falar assim, já está falando de mulher, né? Não, pode ser mulher, mas pode ser um homem curioso também. Né? Sobre o processo de purificação do ouro, foi visitar esse ourives. Ela queria entender como é que funcionava aquela arte do ourives. O ourives a recebeu com um sorriso e enquanto trabalhava explicou, para purificar o ouro, é preciso colocá-lo no fogo. O calor intenso faz com que as impurezas venham à superfície. Tá bem, irmãos? Estão me entendendo aqui? Às vezes temos que ser colocados no fogo. Né? Começa a vir a superfície. Assim, quando vem a superfície, eu posso removê-los, né? Ou remover essa impureza com cuidado. A mulher observava atentamente, ou o homem observava atentamente, né? E então perguntou, e você precisa ficar o tempo todo olhando? O ourives disse o seguinte, sim. Se eu deixá-lo por tempo demais no fogo, o ouro será danificado. Se por pouco tempo, as impurezas não serão eliminadas. Por isso, fico de olhos fixos, atento a cada momento. Ela então fez mais uma pergunta. E como você sabe que o ouro está pronto? O ourives sorriu e respondeu com sabedoria. Ah, isso é simples. Olha só.
Sei que o ouro está puro quando consigo ver meu rosto refletido nele. A mulher ficou em silêncio, tocada pela lição escondida naquela arte. Queridos, da mesma forma, Deus quer que o fogo do Espírito purifique tanto o nosso coração, que ele veja o reflexo de Cristo em nós. Cristo está olhando para nós. Nós somos como um espelho. Ele quer ver o reflexo dele em nós, sendo testemunhas, vivendo o cristianismo aí fora. Por isso ele vai nos purificando, ele vai nos limpando. O Espírito Santo, queridos, não apaga o que é valioso em você. Tenha certeza disso. Ele queima o que impede você de brilhar. Ele tira aquilo que impede você de estar brilhando. Quando Deus acende seu fogo em nós, é para que deixemos de temer as trevas e passamos a refletir a sua luz aonde nós estivermos. É por isso que ele nos escolheu, é por isso que ele nos separou, para refletir a sua luz em todos os lugares. Você tem deixado o Espírito queimar as áreas que precisam ser purificadas? Há pecados ou medos que você precisa entregar hoje a esse fogo purificador? Coisa para a gente pensar agora. Quando purificados, somos então capacitados a servir com fervor. Terceiro lugar, último ponto, o Espírito capacita para servir com zelo. Vou explicar o que é zelo aqui, mas vamos para frente aqui. Romanos capítulo 12, verso 11 diz: sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Repete comigo: sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Um coração incendiado não consegue ficar parado. Fica uma formiguinha não, fica um serelepe, né? O tempo todo, correndo para lá e para cá. O fogo do Espírito gera algumas coisas. Zelo pelo reino. Acho que tem uma coisa escrita lá. Fogo pelo reino. Tá? O Espírito gera isso. Zelo pelo reino. Paixão pela presença de Deus. E desejo ardente de servir. Ele não serve de qualquer jeito. Tem um desejo ardente de servir. Desejo ardente de fazer a vontade de Deus. Não é de qualquer maneira. E a Bíblia diz que quando nós fazemos alguma coisa, devemos fazer como para o Senhor e não para com homens. E às vezes há pessoas que falam assim: acho que eu sou empregado do pastor. Não é empregado do pastor, você é empregado é de Deus. Porque se você não fazer bem para Deus, não vai funcionar nada. Né? Tem que ser, a Bíblia diz que nós servimos a Deus. E quando nós servimos a Deus, nós fazemos o melhor. É na igreja, é no trabalho, né? Com o nosso patrão, em qualquer lugar. Nós fazemos com zelo, nós fazemos o melhor, porque assim nós estamos servindo a Deus, servindo ao Senhor. Cristãos cheios do Espírito não servem por obrigação, mas servem por amor, né? Não esperam aplausos, mas querem glorificar a Deus, aleluia. Não servem por aplausos, queridos. Tem gente que serve por aplauso. Ai, o pastor não me elogiou. Bom, às vezes eu lembro de elogiar, às vezes eu não lembro, às vezes acontece. De eu elogiar, às vezes acontece de eu não elogiar. Nem sempre vai acontecer. Por várias situações. Às vezes eu lembro assim, falo, não, você precisa falar, preciso lembrar. Aí passa, aí não falei. Aí a pessoa às vezes, o pastor não me elogiou, né? Mas nós lemos agora há pouco, Deus está sempre olhando para nós, Jesus, até que o nosso rosto brilhe, refletindo a sua glória. Jesus não esquece jamais. Jesus está sempre vendo a nossa atitude, né? Mas às vezes tem sim gente que serve por aplauso, né? Quer ser aplaudido, né? Quer ser ovacionado, né? Todo mundo merece elogio, todo mundo gosta de elogio, mas se não vier elogio, querido, a honra é de Deus, e a obra é de Deus, e tudo é para Ele, amém? Não ficam passivos, mas avançam mesmo em tempos difíceis, né? Sei que todo mundo enfrenta tempos difíceis, tempos de lutas, dificuldades. A minha luta é uma, a sua luta é outra, diferente da minha. Eu não sei qual é a sua luta, eu sei qual é a minha, eu sei qual é a minha batalha. Você sabe qual é a sua batalha, né? Mas as pessoas não devem ficar passivas, tá?
mas deve avançar mesmo quando existem tempos difíceis na nossa vida. É continuar caminhando, continuar andando, continuar seguindo, continuar realizando, continuar fazendo, até ter uma hora que não dá mais. Mas enquanto dá, você faz alguma coisa para o Senhor. Quem está comigo, diga amém. 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 As coisas funcionam assim, desse jeito, né? Vou botar aqui. Vou contar uma ilustração aqui do apóstolo, não era apóstolo, esse aqui não era apóstolo, o apóstolo era Paulo, né? Mas o Apolo. Apolo, lá em Atos 18, 25, ele é descrito, ele é falado como um homem fervoroso de espírito. Tá? Embora ainda não estivesse crescendo no conhecimento da fé, sua paixão pelo Senhor o levava a ensinar com ousadia. Vamos dar uma olhadinha aqui, Atos 18, 25. Ele era instruído no caminho do Senhor e, sendo o quê? Fervoroso de espírito. Falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o discípulo de João. Olha que interessante, não era nem batizado no Espírito Santo, só conhecia o batismo de João, mas ele já era fervoroso de espírito, né? Então aqui, embora ainda estivesse crescendo no conhecimento da fé, a sua paixão pelo Senhor o levava a ensinar com ousadia. Ele estava crescendo, mas ele tinha uma paixão por Deus, né? Você não precisa ter tudo perfeito para ser usado, não precisa, né? Você precisa, sabe do quê? Olha no branco dos meus olhos, de um coração que arde pelo Senhor. Nós falamos terça-feira aqui, quem não está vindo aqui, estou perdendo as aulas, falamos de justificação, depois falamos de santificação, né? 3 tipos de santificação, e a terceira delas é o momento da glorificação, que é a santificação imediata, a santificação em processo e a santificação da glorificação. Então você precisa ser perfeito agora, porque você está num processo, bem? Você está num processo, mas quando você encontrar a Cristo, você será assim como Ele é. É o que a palavra nos ensina. Então você precisa ser perfeito agora, mas você precisa ter um coração ardente pelo Senhor. Ardente por Deus. O fogo do Espírito não é um espetáculo para ser assistido, é uma chama para ser vivida. As pessoas querem ver espetáculo, né? O espetáculo foi bom, o espetáculo foi ruim, o espetáculo foi legal, não é uma chama para ser vivida, para viver o Espírito Santo, para viver a unção de Deus, a presença de Deus. Um coração incendiado pelo Espírito jamais se acomoda. Ele arde para glorificar a Deus e servir aos outros. Aleluias. Agora, o que move o seu serviço a Deus? Paixão ou rotina? Se todos servissem com o zelo que você tem, como é que seria a igreja? Hã? Seria boa ou seria ruim? Eu não sei. É de acordo com o zelo que você tem. Não é com o zelo do irmão, não. É o zelo que você tem. A igreja seria boa ou a igreja seria ruim? Alguém uma vez fez uma... Tem um telefone tocando aí. É a chamada do Espírito Santo. Uma vez alguém contou uma história que o camarada estava na porta da cidade e chegou uma família e a pessoa perguntou assim... Ele perguntou assim, como é que é o povo dessa cidade? Estão mudando para cá. Ele perguntou, como é que era a cidade que você morava? Ah, a cidade que eu morava lá, o povo era rebelde, briguento, fofoqueiro, era uma encrenca só, um negócio muito ruim. Ele falou assim, aqui é a mesma coisa, não muda nada. Passou um tempinho, veio outra família. Chegou no porteiro da cidade e falou assim, como é que é essa cidade? Eu vou morar aqui. Ele falou, como é que é a cidade que você morava? Ah, a cidade que eu morava, o povo era cordial, amável, sensível, cuidava um do outro, muito legal. Ele falou, essa cidade aqui é a mesma coisa. Então, é a mesma coisa. Depende de você. As coisas são assim, né? Igreja é assim. Olha para a cara do seu irmão do lado aí, da direita, da esquerda, sei lá, de trás, da frente, qualquer lugar aí você pode olhar. Aí, olha aí, ó, é isso aí mesmo. É esse aí mesmo. Gente, às vezes você olha assim, ó, cara de santo. Mas você não sabe se é santo. Mas você olha assim, tem cara de mal, né? De rebelde, de briguento. E às vezes é
dócil, né? Ou às vezes revela mesmo, né? Então, gente, é assim as coisas, né? A família é assim. Família você tem de tudo, né? Para a gente concluir, o louvor pode subir se quiser. A gente concluir, conta-se que John Wesley, quem conhece John Wesley aqui? É de ouvir, né? Porque a gente não viveu no tempo dele, né? De ouvir, porque diz que de longe todo mundo é bonzinho, todo mundo é bonito, né? Mas de perto, nem todo mundo é tão normal assim, né? Mas de longe todo mundo é normal, né? Mas John Wesley é fantástico, pelo menos a história dele. Conta-se que John Wesley, o grande avivalista inglês, dizia: acendo-me em chamas e o povo vem para me ver queimar. Está lá o versículo, tem o versículo, ó, a frase dele lá, né? Wesley buscava continuamente a presença de Deus. Não eram métodos humanos que incendiavam suas pregações, mas um coração cheio do Espírito. Amém? Glória a Deus. Cadê o louvor? Já subiu? Mas um coração cheio do Espírito Santo. Por onde ele passava, vidas eram tocadas e transformadas. Ele foi um exemplo de alguém cuja vida que foi incendiada pelo Espírito e que espalhou esse fogo por toda a Inglaterra e além. Gente, dizem que John Wesley, ele andou 500 quilômetros no lombo de um burrinho, não foi isso? Mais do que um Fusca, irmãos. E lendo a palavra em cima de um burrinho. E pregando a palavra. Né? Hoje a gente tem tanta coisa, né? Muitos aí tem ar-condicionado, tem lanterna, tem tanta coisa, né? Tantas traduções de Bíblia que você fica até sem saber qual escolher, né? Tanta versão. Mas John Wesley, cheio do Espírito, foi fazendo a diferença. A aplicação, querido, que eu quero trazer para vocês aqui nessa noite, diante dessa palavra. Que tipo de fogo arde hoje no seu coração? Nesta manhã. O que eu falei? Então eu falei à noite porque eu estou com sonho de começar o culto à noite. Acho que por isso. Estou com sonho de começar um culto à noite também, né? Então, os líderes aí sabem, porque já receberam a minha ata da agenda, né? Então, eu estou com esse sonho aqui, então acho que ficou na cabeça aqui. Que tipo de fogo arde hoje no seu coração? O que você precisa reavivar em sua vida espiritual? Você permitirá que o Espírito acenda em você um fogo que não se apague? Você tinha de pedir: Senhor, toca sobre minhas brasas, reaviva o teu fogo em mim.